primeiro contato que eu tive com a Fofão foi no início do jogo, onde você bate na mão, cumprimenta ali. E ali eu já senti uma emoção, assim, de poder estar enfrentando uma das maiores jogadoras. Naquela época já era uma das maiores jogadoras de todos os tempos. Você imagina hoje, depois... acho que talvez ninguém imaginasse que a Fofão fosse chegar tão longe, né? A gente se parece muito. Então, tanto em relação de família, de pensamentos, de coisas de, sei lá, de infância, a gente sempre foi muito parecida. Aí surgiu essa grande amizade que hoje eu falo que a Fofão nem é minha amiga, ela é minha irmã. Que é uma pessoa que eu confio, é uma pessoa que se eu tiver com dificuldade, alegre ou feliz, é uma pessoa que eu sempre vou estar procurando e ligando. Quem teve a oportunidade de conhecê-la na sua intimidade, pode se sentir assim privilegiado, assim, de ter conhecido. Eu conheci de perto um ídolo, então eu acho que eu me coloco ali entre as pessoas que teve o privilégio de conviver com a Fofão. Aí quando nós viemos para cá não tinha nada. Não tinha asfalto, não tinha luz, não tinha água, não tinha condução de ônibus, não tinha nada. Aí viemos para cá, com a nossa casinha, fizemos. Aí, água de poço, luz de lampião, de vela. Foi puxado, como diz, né? Mas graças a Deus conseguimos vencer. No começo foi muito difícil para a família, assim, porque era uma despesa que talvez pudesse ajudar, mas meu pai sempre não deixou que eu desistisse, que isso não fosse um problema, que eu continuasse fazendo, que sempre daria um jeitinho, de alguma forma deram um jeitinho, e eu tenho que agradecer muito, porque nunca me faltou, apesar de a gente não ter, né, a fartura, né, a gente se ajudava da maneira que podia. A Fofão começou aqui na escola. Jogava no clube junto com as meninas lá, que tinha um time de vôlei. Mas aí a professora de educação física aqui veio lá jogando e falou, não, aí tem alguma coisa. Ai, dona Oris, tem que levar a Elinha. Até então era a Hélia, né? Aí chamou meu marido, falou com ele, falou assim, olha, leva ela lá, né? Fazer um teste, quem sabe vai. Aí levou ela e levou mais duas junto. Era difícil, né? Porque nós éramos 7 irmãos e de repente eu tinha um gasto a mais, assim, né? Então aquilo ali pesava. Então foi, né? O pai fazia um sacrifício, a mãe e todo mundo. Minha história com a Fofão começou aqui nessa quadra, nesse ginásio, né? Nós estamos aqui no Centro Olímpico da Prefeitura. E naquela época eu era treinador de um time chamado Pão de Açúcar Esporte Clube, que era um dos melhores times do Brasil. E paralelamente a isso eu era coordenador do voleibol aqui do Centro Olímpico. E o Centro Olímpico tinha um trabalho muito interessante que pegava crianças vindas de vários cantos da cidade, selecionava, trazia para cá algumas crianças de centro esportivo, outras crianças de colégio. E aqui então a gente veio trabalhar com atletas, né, oriundas de vários cantos da cidade, dentro de um projeto que chamava Adote um Atleta. E numa dessa, eu cheguei aqui e encontrei no primeiro dia de treino meu, a Hélia, né, meninota, devia ter o quê? Uns 13 para 14 anos, atacante de ponta, né, mas com um potencial incrível. Um dia eu tinha acabado de perder um jogo e eu voltando de carro com o Coronel Maurício, ele me observava no retrovisor e as meninas do lado sempre rindo muito, eu muito séria, chorando, porque realmente eu fiquei muito triste de ter perdido. E daí passou um tempo, ele reuniu todo mundo e falou que eu seria adotada por uma empresa, e até pela minha postura, meu comportamento, como eu estava me desenvolvendo dentro do esporte. E daí eu recebi, né, um diploma e comecei a receber uma ajuda de custo, recebi, sabe, um apoio muito grande que para mim assim foi um susto muito grande, porque eu fazia o esporte assim
E na minha cabeça, como eu era muito nova, aquilo para mim era um divertimento. Eu não sabia que alguém pagaria para mim fazer uma coisa que eu gosto. E naquele momento, assim, que veio essa ajuda, assim, foi importantíssima, porque eu vinha de uma família simples, então a gente não tinha muitas condições. Então para mim treinar ali no Centro Olímpico era muito suado. Meu pai fazia um esforço muito grande. Então quando veio essa ajuda, eu lembro que eu falei, nossa, parece que caiu do céu, assim, porque ajudou muito. E era um dinheirinho que a gente dava em casa também. Então, assim, isso nunca saiu da minha cabeça. Porque foi a primeira ajuda que eu tive, assim, dentro do vôlei. E é uma coisa que eu nunca esqueci, porque é uma gratidão que eu tenho muito, muito grande, porque talvez a pessoa que fez isso não sabia o quanto ela me ajudou naquele momento. Mas eu falei, puxa, que ótimo, que bela oportunidade que ele teve também. Não só ela, com ele também. Eu acho que a gente perdeu esse jogo. Não perdeu, não. Não perdeu. Nós ganhamos. Mas tem uma outra que estão carregando. Cadê o Otávio? Tinha uma outra que estão carregando a gente assim, saindo. Eu acho que a gente tinha perdido, que eu tô com cara de choro. Eu, falando por mim, ela e a irmã, a Cláudia, era... A Cláudia. Assim, nós três era meio time. Não querendo ser modéstia. Não, Mas assim, fazia uma ponta maravilhosa, a irmã fazia o meio. Era meio time. Nosso time era muito bom mesmo. Todo mundo tinha medo da gente, né? Acho que um time massa. É o que tá na fotinho lá. Onde a gente ia, a gente vinha com o troféu. Sofria, mas... Esse foi no Sesc, Sesc Vila Mariana. E arrasando. Quando eu coloquei na cabeça que eu seria uma atleta, eu tinha uma consciência de que para ser um atleta você não pode ser uma pessoa normal. Você tem que abrir mão das coisas, você tem que buscar as coisas, você tem que ter vontade disso, né? Então, assim, eu fui atrás de tudo isso, né? Eu busquei tudo isso. Havia sempre um espaço de 40, 50 minutos dedicado a treino exclusivo de levantamentos. Se treinava só levantamento. Isso era uma escola de levantadoras. E dentre essas moças, né, duas se destacaram mais, Fernanda e Fofão. O curioso dessa história toda é que, evidentemente, quando Fofão foi descoberta, ela não era Fofão, ela era a Hélia, uma menina, né, humildezinha, vinda lá da periferia, e que foi treinar lá no meio das feras do Pão de Açúcar, que time adultos tinha várias da seleção brasileira, aquele negócio, e ela foi lá. E uma coisa nos chamou a atenção, que foi, ela era bochechuda, uma bochecha gostosa da gente apertar assim e sacudir, e nesse instante fazia muito sucesso na televisão um personagem que fazia programas infantis, e a gente começou a chamar de bochechuda, não sei o que, daí para Fofão foi um tiro, todo mundo, e pegou e ficou eternizado como Fofão. Eu comecei a minha carreira no Paineiras do Morumbi e o Paineiras do Morumbi treinava também o Pão de Açúcar, que era o time onde a Fofão jogava no juvenil. E ali começou o nosso primeiro contato, ou seja, eu ajudava alguns treinamentos, o técnico era o Fiaschi, e a Fofão ainda juvenil, a Fofão era atacante, ela não era levantadora, ela, com todo aquele tamanho dela, ela atacava, ela começou a levantar no juvenil e no adulto. Ela participava dos dois treinamentos. E eu não era o técnico do juvenil, mas assistia os treinos e também ela vinha treinar no adulto. E ali a gente passou a Fofão de atacante para levantadora. E ela tocava muito bem na bola, tem uma habilidade muito grande, uma visão de jogo já diferenciada das outras meninas. E ela me chamou a atenção muito fortemente, assim,
pela sua característica, né? Tranquila, observadora e se movimentando de uma forma muito adequada para a posição, uma transformação assim muito veloz. Era um pai muito carinhoso, muito afetuoso, cuidava muito bem dos filhos, rígido, né, por sinal. Meu pai, ele era uma pessoa que você tinha que ter uma conduta bacana para poder lidar com ele. Então a gente não tinha... E eu, assim, como eu era muito quieta, eu era muito caseira, eu convivia muito com meu pai, assim, eu conversava muito com meu pai. E ele sempre me orientava tudo, cada passo que eu dava eu não fazia sem pedir orientação dele. E ele sempre tinha a solução para tudo. Então, assim, eu por muitos anos, muito tempo na minha vida, eu dependi muito dele para caminhar, né? Eu não sabia fazer alguma coisa sem falar, pai, o que você acha disso? Ou, filha, você precisa fazer isso. Então, assim, eu fui muito próxima dele muito tempo. E eu acho que foi muito bom porque ele não me deixava... ele não deixava desanimar, ele não deixava que os problemas para ele, assim, ele tinha uma solução. Então, em alguns momentos eu pensava em desistir, ele nunca deixava. Não, é assim, mas amanhã vai estar bem. Então, assim, eu acho que o que eu aprendi do meu pai eu levei para minha vida toda, entendeu? O que ele me ensinou desde lá de novinha, eu levei, mas porque eu quis levar. Porque eu achava que seguindo aquilo que ele falava, eu conseguiria coisas boas, porque eu achava que o que ele falava para mim tinha sentido. O pai dela era um líder comunitário, cuidava muito do time de futebol lá da onde ela morava, etc. E o pai sempre orientava e exigia obediência total aos seus professores na escola e aos seus treinadores. E ela sempre foi uma menina muito obediente, e ela entendeu, inteligente, né, da oportunidade que estava sendo dada a ela. Eu sempre fui muito exigente, principalmente com as levantadoras. E comecei a exigir tanto da Fofão, do movimento perfeito, correto, da postura, da conduta, que eu notei que em um certo momento ela parece que deu um passo para trás. Foi quando o pai dela veio falar comigo. E aí eu fiquei super mal, né, naquela situação porque eu não gosto de conversar muito com pais de atletas. Mas o seu Sebastião sempre foi muito uma pessoa, além de ser humilde, ele sempre foi muito reservado na sua postura e na sua maneira de falar e de conduzir as coisas. Aí eu disse para ele, eu falei, seu Sebastião, a minha ideia é que nós temos algo muito importante nas mãos. Ela pode se tornar uma grande levantadora, desde que ela passe por vários processos de treinamento. E vai depender muito dela. Agora, eu só faço isso porque eu gosto demais da sua filha. Eu só queria que o senhor soubesse que eu tenho o maior carinho e que eu tenho a maior admiração e que eu vou tentar fazer tudo para que a sua filha se torne uma grande jogadora. E ele entendeu o teor dessa conversa, até porque eles estavam vivendo naquele momento uma situação muito complicada como família. Estava fazendo almoço, aí aqui a sala era bem grande, aí deu um estalo na parede. Aí falou assim, tá dando um estalo. Aí ele veio para a sala e viu aquele vão assim. Daqui a pouco deu outro estalo. Aí ele falou assim, sai de dentro de casa que a casa vai cair. Foi o tempo de eu desligar o tambor de gás, a menina estava passando roupa, desligou o ferro e saímos para o quintal. A sorte, nossa, que a casa caiu assim. Não foi nem para lá, nem para cá. Senão ia cair na casa dos vizinhos, né? Ele desmoronou tudo.
Aí ficamos sem ação. Aí ficamos, fazer o quê? Eu lembro que quando eu fui no vizinho, na casa ao lado, achando que fosse a nossa casa, também reparei que não era a nossa casa. E aí, percebendo que eu estava a casa ao lado era nossa e que alguma coisa tinha acontecido. Quando eu entrei, tava querendo mexer para arrumar a casa da gente, né? E de repente acontece tudo isso. A casa caiu, né? Não foi uma partezinha, uma paredezinha que caiu, foi a casa. Então eu lembro que eu chorei, mas assim, ao mesmo tempo fiquei aliviada de ter visto que minha mãe, meu pai e todo mundo estava ali, que ninguém tinha se machucado. Mas graças a Deus a gente conseguimos reerguer, conseguimos, todo mundo estava unido, todo mundo junto, ninguém deixou de fazer nada, todo mundo fez um pouquinho de cada coisa. O Zé, para mim, ele me fez, né? Ele me pegou no momento em que eu não sabia nada e me ensinou tudo. Tudo, assim, no sentido, a maneira de pensar, posicionamento, gesto técnico, tudo. Porque eu não tinha, como eu ainda não tinha experiência como levantadora, eu não tinha vícios, né, que a gente diz, eu não tinha vício, e foi muito fácil dele me corrigir. Ele se empenhou para me fazer uma levantadora, assim, sabe, nos mínimos detalhes, tudo que eu faço e que eu fazia, eu lembrava de quando eu treinava com ele, né, então eu automaticamente eu conseguia me corrigir porque vinha aquela lembrança, né, que ele falava, olha o corpo, olha o braço, e se posiciona assim, então eu tenho isso muito claro, assim, quando eu fazia as coisas. Então, assim, para fazer a correção do movimento do gesto, para mim era mais fácil, porque eu sabia onde eu estava errando, né? Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, e se eu, né, me transformei numa grande levantadora, eu devo a ele, porque eu acho que a paciência que ele teve de todos os dias me treinar, todos os dias me fazer, né, ver, e a paciência de saber o momento, de jogar, de fazer as coisas todas, eu acho que ele foi fundamental na minha vida, assim, foi fundamental. Eu passei pelo mesmo processo da Fofão. Eu comecei como atacante e virei levantador. Assim como ela, eu joguei 4-2. Então, nós participamos mais ou menos do mesmo processo. Isso, para mim, foi muito mais fácil. Quando eu vi a Fofão daquele tamanho, atacando o que atacava, mas também tocando na bola como tocava, rapidamente me veio a possibilidade de dizer, essa é versátil, essa pode fazer outra função. Ser levantador, eu acho que tem uma essência assim, muito grande. Quando eu comecei a entender, assim, eu comecei a observar o jogo, comecei a observar uma levantadora, como ela é, como funciona. E a levantadora é uma pessoa especial. Ela é a pessoa que vai transformar tudo o jogo. Então, assim, tudo que eu fazia, sempre vinha aquela coisa de fazer o melhor, sabe? Eu sabia que aquele levantamento tinha que ser o melhor para ela atacar, então eu sempre procurava fazer a perfeição dos levantamentos, porque é necessário você ter carinho naquilo que você faz. E uma levantadora não pode ser diferente. Eu penso assim. Acho que Barcelona ele foi onde abriu as portas para minha carreira, porque eu acho que a visibilidade que deu ter ido para uma Olimpíada foi muito grande. Então, assim, praticamente, profissionalmente mudou toda a minha vida. Lá em Barcelona a gente só ganhou de quem era pior, quem era igual ou melhor a gente perdeu. E ela nos salvou daquele jogo que a gente ia perder e não ia adiante, ia ser muito pior do que foi. Ficamos em quarto, né? Um time que podia ser melhor. Eu voltei de Barcelona totalmente modificada. Eu voltei assim com outros objetivos, voltei com outro pensamento. Eu acho que mudou muito, assim. Eu acho que dali eu comecei a entender de verdade o que é uma seleção brasileira,
o que é você vestir aquela camisa. Você tem que mudar a sua postura, você tem que mudar as suas atitudes. Eu acho que você tem uma responsabilidade muito grande como atleta, né? Então, assim, você começa a entender que dali pra frente você não poderia ser uma pessoa normal. Depois da Olimpíada de 92, foi quando o Bernardo assumiu, né? Então, assim, ele modificou totalmente o treinamento. E foi daí que eu comecei também a crescer um pouquinho mais, porque daí ele já veio com, sabe, um outro tipo de treinamento. E eu juntei tudo aquilo que eu aprendi com o Zé e comecei a treinar com o Bernardo. Quando eu chego ao Brasil, vindo da Itália, para dirigir a seleção feminina, eu me lembro muito bem, dois treinadores disseram, não, mas convocar Fofão. Ela tem a mesma idade da Fernanda Venturini, a Fernanda é titular, ela não tem sentido. Eu tinha, obviamente, visto muitos vídeos já, observado a Fofão jogar, e eu disse, eu não convoco pela carteira de identidade dele, eu convoco porque ela mina joga, pela condição, e a Fofão, para mim, é, nesse momento, a segunda, mas é uma jogadora de seleção brasileira, vai estar. Eu lembro que no primeiro dia da apresentação eu cheguei atrasada. Ele olhou com uma cara pra mim, eu falei, meu Deus do céu, eu não conheço o homem, ele já vai, o que ele vai pensar de mim? E daí entrei, fui lá pro fundão, né? Falei, eu vou ficar bem longe aqui dele. Aí depois pedi desculpa que eu tinha confundido o aeroporto, ia trazer tudo. Falei, pô, primeiro dia, né? Falei, dá boa impressão, já dei a impressão tudo errado. E quando ele chegou, ele falou que a gente precisava treinar para ganhar das cubanas, né? E o que era treinar? Começou a trazer homens, né? Para treinar, para dar treinamento, que a gente chama de braço. E assim, era uma pancadaria que eu vou te contar. Então, assim, nós como jogador, assim, eu vou falar de mim, assim, as cubanas assustavam. Dava medo de ver, porque assim, era uma força assim, que eu nunca tinha visto. Então ele falava que o único jeito da gente perder esse medo era trazendo os homens. Então, assim, era eles em cima de um caixote. E a defesa era só pancadaria, assim, era pancada muito forte. Então, assim, no começo, se falar foi tranquilo, não foi, porque existia aquela coisa assim, será que isso vai dar certo? Então, a gente só foi realmente acreditar no trabalho dele quando a gente começou a ver a evolução que teve, né? Aí a gente começou a acreditar e a gente começou a jogar de igual para igual com as cubanas, então aí o pessoal começou a ter mais confiança no trabalho dele, mas a princípio assustou muito. A única chance que a gente ia ter de sair recompensada por todo o nosso esforço era vencendo o jogo contra as russas. E assim, passou e todo mundo encarou esse jogo da Rússia como fosse a nossa final. Pra gente era uma final, né? O vôlei feminino nunca tinha subido para receber uma premiação olímpica, seria a primeira vez, então a gente ainda estava dentro do jogo. Ele falou assim, vocês precisam entender a importância, tudo bem, a medalha de ouro é importante, mas subir no pódio é mais importante. Então a gente conseguiu vencer as russas e foi como se a gente tivesse ganhado de ouro, porque pra gente, a gente estava fazendo nossa história, né? E na hora que você sobe no pódio, assim, você põe a medalha, você fala, caramba, né? É uma recompensa muito grande. Por mais que eu não tenha, talvez, participado tanto, mas o pouco que eu entrei eu consegui contribuir, então, assim, eu coloquei a medalha muito feliz, assim, eu, sabe, fiz festa junto com as meninas, porque era um momento especial, a gente estava entrando para a história, eu estava entre as 12 do Brasil que ia fazer história no vôlei feminino. Depois de 96, teve aquela troca, né? As jogadoras saíram e no Brasil é assim, né? Sempre que faz uma mudança, vem a desconfiança, né? Então, as 6 que eram titulares praticamente saíram e as 6 que eram reservas assumiram, né? Só que a gente, assim, a gente não era, eu sempre falo que a gente não era uma reserva qualquer, né? Porque a gente treinava no nível igual aos titulares. Só que a gente sofreu muito porque, nossa, a seleção vai perder suas principais jogadoras, a seleção nunca mais vai ser a mesma. E ver aquela desconfiança e eu assumi a seleção, né, em 97
como titular. Eu adquiri uma maturidade como levantadora, né? Eu vim de 91 e a gente já estava... Eu tinha 7 anos como reserva e para mim era cada dia... Para mim eu estava colhendo coisa aqui, eu estava aprendendo. Então não foram 7 anos de reserva passeando. Jamais. Eu estava 7 anos ali batalhando, trabalhando, porque eu falei, tudo bem, 7 anos, mas uma hora, Fofão, vai chegar a vez. Eu lembro que o Grand Prix de 98, o Brasil ganhou sem... Eu não joguei, né? E a Fernanda não jogou. Né? E a Fofão jogou. E né, ganhou de Cuba, ganhou da Rússia, quase com um time B. Né? E depois que a Fernanda saiu, ela assumiu e na verdade, se ganhou mais. Né? Eu era felicidade pura. E assim, desde o primeiro dia eu sabia que ia estar todo mundo me olhando, porque eu estaria substituindo uma das melhores levantadoras que o Brasil teve. Levantadora por levantadora, mão por mão, né? As duas eram muito iguais, eram muito boas. Defesa por defesa, as duas eram muito boas. Saque mais ou menos parecido em todos os fundamentos, exceto o bloqueio, a Fernanda era melhor que a Fofão. Existe uma desconfiança muito grande, assim, no sentido de... tá chegando agora, não sabe? Já tem uma outra mais experiente, então as pessoas não te dão muita moral, né? E isso é uma coisa que você tem que conquistar, e nem sempre é muito fácil. E a única coisa que eu não podia desistir, né? Eu não podia desistir. É aquela coisa de você estar levantando, tem 2 na rede, aí tem 20 numa fila e ninguém no seu lado. E você fala, caramba, será que eu sou, né, tão ruim assim? E isso vai te deixando chateada, vai te deixando magoado um pouquinho, porque, não tem necessidade, né? Ficar 20 pessoas e você ali. Você não via nela, tipo assim, então não quero mais, ou algum tipo de atitude que dizer, não, sabe? Porque pode acontecer você, às vezes, com uma situação desse tipo, uma pessoa que se sente de uma certa forma valorizada, dividir o grupo. E foi nas minhas atitudes que eu comecei a conquistar as pessoas. Então eu era no treinamento, eu falei, se as pessoas não querem atacar em mim, então eu tenho que treinar mais, né? Eu tenho que melhorar mais. Então eu treinava pra caramba, eu era sempre uma pessoa disponível, sabe? Era pra catar a bola, era pra ajudar a sacar. Então naquilo eu fazia porque era um espaço que eu tinha que conquistar. Então as pessoas tinham que ver que, ela tá aqui, ela, né, merece uma atenção melhor. A partir do momento que ela vai para uma seleção e começa a brigar, começa a lutar pela sua vaga, como ela era muito benquista e as jogadoras gostavam de bater a bola que era levantada por ela, porque eram bolas precisas, né? Ela começa a ter um lugarzinho reservado na cabeça dessas jogadoras. Era a cobrança, eram as pessoas me olhando desconfiada e tipo assim, a fila pro meu levantamento ficou maior, entendeu? Então assim, agora sou eu, né? Então isso foi incrível para mim. Que era a melhor dupla realmente de levantadoras, mas às vezes não era simples também, né, fazer, mas era a melhor dupla. Assim, em tese, qualquer treinador, né, queria ter as duas ali. Você tem a melhor dupla talvez do mundo. Mas a gente fica sempre olhando a fila do outro, né? Parece que a grama do vizinho é mais verde, e não é isso. Quer dizer, eu como técnico observava muito isso, né? Que a vontade que as jogadoras iam para bater a bola dela, a tranquilidade e a segurança de saber que a bola ia estar no ponto certo era fundamental. Quer dizer, você vai criando mais confiança, você vai dando essa segurança à atacante que vai de olho fechado, que sabe que a bola vai estar lá. Eram as 2 melhores levantadoras. Nessa época ela era a 2ª levantadora, né, do Brasil. Para mim era essa, né? Eu estava super tranquila com a Fofão no time, né? E aí antes eu não a conhecia, né, jogando no mesmo time, eu jogava contra, né? E aí eu fui conhecendo a personalidade, o caráter, né, a pessoa, né, por trás da jogadora, né? Mas para mim, assim, na minha lembrança, não era eu uma estrela e a Fofão uma iniciante, né? Ela era a levantadora que eu queria para aquele time, né? Eu acho que a Fofão
ela tinha a Fernanda como uma referência. Eu não acho que a Fernanda tinha a Fofão como referência. A Fernanda tinha ela como referência. A Fofão tinha várias referências, entendeu? Eu acho que essa dupla e certamente o progresso e a evolução da Fernanda tem muito a ver com o suporte da Fofão, o desafio da Fofão, a competição permanente, ou seja, a qualidade, entre aspas, do time B na seleção era de tal ordem que permanentemente fazia com que o time A e as jogadoras que estavam mais no time A tivessem que mostrar, né, a sua capacidade. Eu sou do Rio, né, sou carioca, e fui convidada para jogar em São Paulo pelo time do Pinheiros. E com isso eu fiquei morando em Jabaquara, onde a família do João Márcio também mora em Jabaquara. E eu passando pela rua, né, no bairro, a mãe de João Márcio me viu, estava de carro, aí ela: "Você não é a Janina, que jogou na seleção brasileira?" "Sou eu." "Ah, eu vi o seu jogo no Mundial. Olha, eu sou Maria Helena, eu moro aqui perto, toma meu telefone se precisar de alguma coisa." Aí a minha mãe gostou muito por ter uma pessoa de referência, né? E morando próximo. Aí a minha mãe pediu para que eu fizesse contato, né, com eles. Aí quando eu liguei, eles foram lá no apartamento me pegar. E começamos a criar um laço afetivo, né, de ser a sobrinha do coração, a sobrinha adotiva da família. E João Márcio sempre perguntando: "Janina, me apresenta Fofão, me apresenta Fofão." Aí eu falei assim: vou apresentar, né? Mas aí você tem que ir no jogo. Mas ele ia no jogo, mas não conseguia, porque os fãs ficavam pedindo autógrafo. Aí ele ficava distante. Eu falei assim: "Ah lá, Fofão, a minha família é de São Paulo." Aí Bernardo deu uma folga, né? Deu uma folga pra gente à noite. Aí eu falei pra Fofão que eu iria ver a minha família de São Paulo, se ela não queria ir junto. Aí eu já falei do meu primo, coisa e tal. Aí ela falou assim: Jana. Eu falei assim: "Não, vamos, vai ser legal." Quando eu chego na porta, ele fala assim: "Você é a maior tratante, Janina. Você falou que ia me apresentar, Fofão, você não me apresentou." Só que Fofão tava atrás de mim, né? Ninguém vê. Aí eu falei assim: "Como não? Eu tava lá, a gente tava lá, você não chegou perto." "Não, você é só tratante, você fala que vai me apresentar, mas não vai me apresentar ninguém." Aí eu virei e falei assim: "Tia, trouxe visita pra senhora." No que eu trouxe visita, já fui pra cozinha, porque é onde a mesa estava posta. E quem sai de trás de mim? Fofão. Quando ele vê que é Fofão que é a visita, ele foi caindo. Ficou mudo, perdeu a fala. Todo mundo saiu da sala, foi pra cozinha comer e deixaram os dois lá. Depois eu fui perceber que os dois estavam sozinhos. "Fofão, vem aqui comer alguma coisa." Nunca trouxe namorado e assim, eu namorei pouquíssimo, né? E meu pai, assim, ele queria que eu me concentrasse sempre no vôlei e tudo mais. E só que assim, eu comecei a conhecer o João e tudo, e tava assim, no começo ainda, né? Só que ele ligava em casa, quem tá ligando? Não sei o quê. E daí, toda hora ele falava: "Quero conhecer o rapaz." Eu falei: "Pô, mas tá no começo, né? Não sei se vai dar certo." E a gente não tinha costume, né, de trazer. Sabia que o meu pai, né, era todo... Mas não tinha costume de trazer aqui pro meu pai e tal. Daí, eu falei pro João Márcio: "Ô, João Márcio, meu pai quer te conhecer." Eu falei: "Ai, meu Deus do céu, tão bonitinha a menina, mas ela joga." Aí daí, falei: "Mas sei lá, fico com medo, essas meninas do é todo chique, né? Meu filho era pobrezinho." Fiquei preocupada demais. Tão preocupada quanto eu fui na casa dela numa festa lá. Quando eu vi a casa no sítio, né? Não era o condomínio, não. Eu era solteira, tantos anos atrás. Aí eu entrei e quando eu vi aquela casa, gente, comecei a chorar. Chorar mesmo. Aí a cunhada dela, a Helena, falou: "O que foi?" Eu falei: "Imagina uma casa dessa. O João Márcio não tem condição para isso, não." Mas as lágrimas já descendo, né? Ela: "Fofão, vem ver que sua sogra tá falando." Não me conhecia. Quem é esse rapaz que tá com a minha filha, tá saindo com a minha filha, tá conhecendo, tá namorando, mas ele falou, Fofão comentou, acho que eu liguei aqui, não sei o quê. "É o namorado da Fofão." "Namorado da Fofão? Ninguém veio falar comigo? Que namorado da Fofão é esse?" Namorado da Fofão não tem nome? Não tem nome, né? Aí foi que a Fofão falou assim:
vai conversar com meu pai, senão, sabe, ele quer falar com você, quer que você vai falar com ele. Eu falei, então tá. Aí marcamos o dia e eu vim aqui. Aí eu vim, conversei, perguntou o que eu fazia, onde eu morava, perguntou da minha família, né? E eu fui falando, quais as intenções. A intenção, a primeira coisa é conhecer sua filha, namorar, e não vou falar pra você que eu vou casar, que eu não sei, né? Aí conversamos tudo e falou, não, tudo bem. Não, agora tá tudo certo, agora já que vocês se ela gosta de vocês, estão se conhecendo, então tudo bem, precisa conversar. Desde aquele dia que ela entrou na minha casa, ela fez parte da minha família. Sempre carinhosa, sempre caladinha, a gente é silenciosa, né? Ela é mesmo, mas ela fala com os olhos dela. E é assim que a gente é apaixonado por essa Norinha aí. A gente tinha marcado a data de casamento e não tinha agenda, assim, é complicada. E a gente marcou antes da Olimpíada, em 2004. E eu falei com o Zé, Zé, vou casar. Ele, mas não tem outro dia pra você casar? Eu falei, não dá. Eu queria saber quanto tempo você vai dar de lua de mel e tudo. Ele, só 3 dias, 4 dias, não sei. Eu falei, tá bom, né? Aí eu fui no hotel, conversei com os caras, porque tinha um italiano que fala português. Então ele que, né, ajudou tudo na negociação. E falei, vamos fechar. Fechamos tudo e não falei com o João Márcio. Aí eu falei pra ele, vocês podiam ir no meu casamento, né? Se vocês forem, aí eu assino de verdade. Mas já tava tudo certo. Falei pra eles ficarem pra ver como que era, uma festa e tal. Aí eles mudaram a passagem e ficaram. Aí eu fui fazer o dia da noiva, não encontrei João Márcio e tudo mais. Só encontramos no altar, lá na igreja, tudo. Aí na festa, os dois estavam lá. Aí eu falei, vem conhecer meu marido, né? Aí fui apresentar. Ele falei pro João Márcio, assim, eu falei, esses dois aqui é que vão me levar pra Itália, né? Ele olhou pra minha cara, eu falei, acabei de fechar o contrato pra Itália. A gente acabou de casar, eu falei, eu sei, mas é um contrato bacana e tudo, mas depois a gente conversa. Porque eu falei, depois que ele falar o sim, ele não vai poder voltar atrás, né? Então, aí depois eu conto pra ele, né? Então, assim, até hoje ele fala que foi enganado no casamento, mas, tadinho, não teve porque eu tava concentrada e a gente não se encontrava e eu acabei deixando as coisas irem e fui falar só no dia da festa. Mas ele, como sempre, ele foi bem generoso, deu risada e se divertiu, mas foi uma enrascada pra ele que eu meti ele, mas foi tranquilo. Ela teve, assim, no João um suporte muito, muito importante. Eu acho que a pessoa fez uma opção muito, muito dura e muito firme. Ele deixa a carreira dele para acompanhar a carreira da Fofão. E chega um momento, a vida do atleta tem um pouco disso. Uma carreira que se torna internacional, ela foi para fora muitos anos, etc. Tal. Como é que você mantém uma relação, ele, né, trabalhando num banco, trabalhando aqui num horário, né, num 9 às 5, naquela coisa mais, né, digamos, normal, entre aspas. E como é que você vai para sustentar uma relação como essa? Né, você sozinha pelo mundo, etc. Tal, isso certamente teria gerado ele... E não é fácil, porque ao mesmo tempo você às vezes está ali dando suporte, fazendo aquilo que talvez as pessoas vejam como assim um pouco o papel da mulher que vai seguir o cara, vai cozinhar, vai lavar roupa, vai chão, então ele provinha as condições para que ela estivesse tranquila para jogar. Sempre a gente teve uma família muito grande, né? E eu não tive possibilidade de ter filho. De repente foi uma opção de vida minha, entendeu? E cada sobrinho que nascia era como se fosse meu, entendeu? Eu quis sempre que eles tivessem, tipo, uma tia que tivesse... elas pudessem olhar a tia fazendo uma coisa boa, fazendo uma coisa legal para eles seguirem. Eu não me arrependo pelo fato de não ter tido filho, porque realmente o vôlei, para mim, é mais forte, sabe? O vôlei, para mim, infelizmente, o vôlei é o que eu queria para minha vida, entendeu? E talvez se eu fosse ter um filho, na minha trajetória, ele não se encaixou nesse momento, né? Não tinha espaço, até pela opção de vida que eu escolhi. Então, para mim, cada sobrinho meu é como se fosse meu filho. Então, assim,
poder representar alguma coisa para eles, de qualquer maneira, assim, que espero que seja sempre o lado bom, para mim eu já estou feliz. Eu volto para a seleção numa situação complicada, né, entre jogadores, infelizmente com o técnico, e a gente resolve fazer um projeto para a próxima Olimpíada, que era 2004. Ele me chamou para voltar para a seleção, né, em 2003. E daí a gente começou um novo processo. Aí a Fernanda voltou todo mundo que era realmente né, jogadoras mais experientes. Para mim foi uma surpresa boa, assim, né, depois de tantos anos voltar a trabalhar com o Zé. E eu preparada já, eu pronta, né? Então, assim, de repente eu ia trabalhar com ele já num outro momento da minha vida, no momento em que eu já estava pronta, preparada, e no momento em que ele ia ver a pessoa que ele fez, né? A levantadora que ele fez, que ele preparou. A gente retoma em 2003 e tem alguns bons resultados, que foi a Copa do Mundo 2003, que nós nos classificamos direto para a Olimpíada 2004, o Grand Prix de 2004 e depois a própria Olimpíada, que foi a Olimpíada que acabou marcando as nossas vidas, né? De uma forma bastante negativa, por um lado, mas de muito aprendizado, por outro lado. Mas daí as coisas não aconteceram como ele falou, né? Não foi como ele falou. Eu não tive muita oportunidade, né? Mesmo tendo vindo como titular, assim, eu não tive chance. Quando a gente perde aquela Olimpíada, muita coisa mexeu no interior daquele grupo, em algumas jogadoras. Tinha material suficiente ali pra gente o tempo todo tá se ajudando, revezando, mas não aconteceu do jeito que ele tinha falado. Para mim foi retroceder no tempo, né? Voltar no tempo. É como se aquela fila do vazio tivesse voltado de novo, porque eu acho que eu deixei de ser a Fofão que eu tinha conquistado até ali, né? Deixei de ter aquela valorização que eu acho que deveria ter, né? Até pelo que eu vinha fazendo. Então foi muito complicado, eu não sabia, não estava sabendo lidar muito bem com isso. Em alguns momentos, eu sinceramente, eu não queria voltar. Teve dia que eu falei, não quero estar aqui, não quero fazer parte. Ao mesmo tempo vinha, e eu acho que, eu não sei se foi certo ou foi errado ter ido para a Olimpíada ou não, né? Porque a esperança é que as coisas fossem acontecer de outra maneira, né? Talvez. Mas eu não deveria ter ido, sabe? Porque eu não estava presente ali, eu não estava me sentindo útil, entendeu? Isso para mim é muito ruim, você tá num grupo e simplesmente por estar, entendeu? E talvez isso seja um dos meus maiores arrependimentos, porque eu acho que do jeito que eu fui, eu acho que para uma jogadora, por mais que é uma Olimpíada e tudo mais, eu acho que não vale a pena, entendeu? Não vale a pena, porque, sei lá, eu fui esquecida, entendeu? E isso mexeu muito comigo, mexeu demais comigo. Quando acaba 2004, eu fui para o fundo do poço. E eu só consegui sair do fundo do poço em 2008. Eu estava vivendo todo um processo também como técnico de transformação e busca de um sonho e de conseguir levar um time a um campeonato olímpico. Aí eu vim para São Paulo, tava passeando no shopping e daí meu celular tocou. Aí era o Zé Roberto. E eu falei, ai meu Deus, o que esse homem quer, né? Aí ele pegou e falou, pô, tudo bem, não sei o que, tudo. Eu queria conversar com você. Primeiro eu queria saber se você tem interesse em voltar para a seleção, né, para a gente poder conversar. E na hora o que eu faço? Como que eu vou fazer? Quando a gente pensa na levantadora, a gente falou, vamos tentar ver se a gente consegue resgatar a Fofão, porque a gente precisa
da experiência dela, de tudo que ela fez até hoje. Eu acho que ela vai ser extremamente útil para esse time por tudo que ela construiu, e ela tem a cara desse time. Eu pensei um pouquinho e falei, você está falando sério? Eu falei, não, ele falou, tô. Eu falei, porque né, tem a renovação e né, eu já estava totalmente desencanada de fazer parte da seleção. Tô vendo que tem um monte de menina nova. Eu falei assim, tem muita gente nova, mas não tem pessoas experientes. E eu acho que você tem tudo a ver com esse grupo, com o que eu quero propor, com o pensamento que a gente quer, né, daqui para frente. E aí a gente começa um ciclo de 2005 com outro enfoque. E ali a gente consegue reunir um grupo muito forte no seu contexto. A gente passa por vários desafios, né? Perdemos alguns campeonatos importantes. Já visto o resultado dos Jogos Pan-Americanos de 2007, onde a gente perde por 3-2 para Cuba. Mas a gente vai para a Copa do Mundo, a gente consegue a classificação direta para os Jogos Olímpicos. E eu vi uma coisa que eu não via há muito tempo, que era a alegria, né? A alegria de um grupo jovem, mas ao mesmo tempo um grupo que quer conquistar seu espaço. Eu vi isso no primeiro dia que eu vi aquele jogo. E eu resolvi aceitar o desafio. E ali eu já sinto que o grupo é muito bem liderado pela Valeuski e pela Fofão, que são duas jogadoras ícones importantes nesse grupo. E já a Fofão começa a exercer uma liderança enorme nesse grupo, as jogadoras com uma confiança muito grande na maneira dela conduzir, na maneira dela se comportar. E lógico que a gente começa a acreditar que a gente podia ganhar uma medalha de ouro. Essa medalha, assim, ela veio no momento em que o vôlei buscava uma afirmação. Eu acho que não só o vôlei, como as jogadoras também, porque era uma geração onde eu estava aprendendo muito com essas jogadoras, sabe? Eu acho que era uma geração que eu falo que não existiu outra igual. A última imagem que eu diria, da Logan atacando a bola e a bola indo para fora, e eu procuro, a Fofão tá paralisada na minha frente, assim, os braços esticados, e foi a primeira pessoa que eu abracei. E ali eu só agradeci, assim, agradeci por ela ter continuado, né, por ela ter dado a gente a chance de tê-la ali naquela conquista. Ela foi, na minha opinião, fundamental. E eu acho que mais do que qualquer coisa, ela foi um símbolo daquela conquista, assim, uma conquista com a cara da Fofão, com trabalho, com humildade. E eu acho que não seria justo essa geração passar por mais essa Olimpíada sem estar ali no pódio, independente. Merecia estar na de ouro, sabe? Merecia mesmo, porque eu acho que só quem estava ali dia a dia sabe o quanto foi a dedicação, o quanto foi, né, a doação para aquilo ali. Foi muita coisa, uma fase de conflito, uma fase de dúvidas, mas que culminou naquele momento auge, o áureo, né, que a gente ganha a medalha de ouro junto. Então eu acho que ali foi um encontro, naquele abraço de duas pessoas que passaram por processos dolorosos muito fortes, né? Ela como dúvida de será que eu sou? E eu também, será que eu sou? A nossa história, né, do jeito que começou, do jeito que foi, e de repente terminar desse jeito, assim, nós dois ali sendo campeões olímpicos, sabe? E eu lembro que eu falei pra ele que eu só chorava e falava, Zé, nós conseguimos, e ele falando, dando os parabéns, falando que você merece. E quando acaba a Olimpíada, assim, de uma forma, a gente jogou jogos, acho que foram as nossas melhores sequências de jogos daquela geração nossa, né? Aquele time de 2008 jogou de uma maneira, assim, que acho que encantou ao mundo, assim, a maneira que a Fofão fez aquele time jogar, assim, potencial físico enorme, jogadoras jovens, com uma maestrina ali conduzindo. Se eu fechar os olhos agora, eu lembro eu novinha, com 15, 16 anos, sem saber o que ia ser da minha vida, começando ao lado dela. E eu receber minha primeira medalha ao lado da Fofão, isso pra mim é uma coisa que eu nunca vou esquecer, jamais. Porque a gente sabe da dificuldade que a gente saiu ali de 2004
até chegar em 2008, então eu sempre estava junto com ela. Até porque em 2004 foi uma situação muito difícil, muito complicada, e por eu ser nova, ela sempre estava do meu lado. Fabi, o caminho não é esse, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. Então ela sempre estava ali me apoiando, me mostrando qual o caminho certo. E ao mesmo tempo ela me inspirava, porque eu falava, não, eu quero ser igual a Fofão, esse para mim é um grande exemplo, até de tornar capitã. Quando acabou a Olimpíada, em 2008, a gente olhou pra mala e falei, Fofa, cara, não tem como, tá cabendo uma roupa na minha mala, não tem como a gente levar essas roupas todas pra casa. Aí ela, nossa, é verdade, né, nossa mala tá cheia. Eu falei, Fofa, o que a gente faz? Vamos juntar essas roupas, vamos lá pro centro, lá onde o povo ficava trocando pin, ficava trocando essas coisas. A gente podia ver que se a gente conseguia trocar com o pessoal, né? E aí a Fofão, nossa, boa ideia, vamos juntar tudo e vamos. Juntou eu e a Fofão uma mala de roupa e saímos puxando na rua. E todo mundo olhava, tipo assim, não sei o que. E ela falava assim, não, é a Fabi que tá levando. Porque toda a Fofão sempre é a serinha, né? Viajamos, assim, a gente tava muito feliz. A gente queria, falou que no dia seguinte a gente ia passear, então a gente não podia voltar com a mala cheia, a gente queria se desfazer. Aí as pessoas foram comprando as coisas, assim, a gente foi passando e tudo. Aí a gente sentou no meio da praça, eu e a Fofão, e abriu uma mala. Falou assim, vamos ver o que a gente consegue trocar, cara. Na hora que a gente abriu a mala, juntou um monte de gente em cima. Mas veio muita gente, muita gente. Eu falei, Fabi do céu, o que tá acontecendo? Aquele monte de gente, só que eles empurravam a gente, porque todo mundo queria pôr a mão nas sacolas e mexer. E a gente falou assim, Fabi do céu, pelo amor de Deus. Aí sei que uma hora abriu um vão assim, tinha polícia. Eu, Fabi do céu, põe as coisas dentro da bolsa, pelo amor de Deus. E a gente morrendo de medo, assim, falou, não, pelo amor de ser presa aqui em Pequim. Imagina, campeã olímpica sendo presa em Pequim. Aí a Fofão olhou e falou, Fabi, o que você veio você veio me trazer pra fazer nesse lugar? O que a gente tá fazendo aqui? Eu falei, Fofa, pior é a gente, né? A gente ainda ser presa nesse lugar, chateado. Aí juntou um monte de polícia, enfim. Juntamos a mala e fomos embora. Aí chegamos na vila, o povo já tava comentando um pouco. Aí a Fofão, Fabi, foi você, não fui eu. Eu falei, foi eu que fiz essa bagunça toda agora. Então, tipo assim, são situações que todo mundo olha pra ela e fala assim, não, a Fofão não foi fazer isso com a Fabi. De ir lá tentar trocar as roupas e trocar os pins. Então sempre ela tem essa coisa assim, mais quietinha e coisa, mas cara, a Fofão sempre tem essas coisas de aprontar, de fazer algumas coisinhas assim, que ela sempre tá no meio. Eu acho que a Fofão assim, se transformou ao longo desses anos assim, nos ícones, né? Um símbolo, né? Realmente uma referência do voleibol feminino brasileiro. Acho que nós tivemos algumas atletas, não tantas, né, que chegaram a essa categoria realmente de referência, não só uma grande jogadora, mas uma grande atleta, muito mais do que apenas jogar na quadra, mas uma atleta, né, concepção da integralidade da história, né, e uma pessoa que, né, por onde passou deixou amigos, por onde passou deixou, né, um rastro de coisas bacanas. Eu acho que isso aqui é um legado, além das conquistas esportivas, foram as conquistas humanas que certamente ela teve ao longo desse longo percurso, realmente longo. Tudo que eu fiz, assim, era pra família ter orgulho. De alguma forma falar, sabe, olhar ali e falar, pô, é minha irmã, é minha filha, é minha tia. E quando veio os sobrinhos, isso ficou muito mais forte, porque eu queria ser uma imagem bacana pra eles, assim, sabe, de eles poderem olhar a tia que foi num caminho bacana e seguirem também. Eu vejo ela jogando desde quando eu era pequena e desde quando eu nasci, eu tava no meio de quadra, de bola, de tudo. E desde quando eu era pequena, ela já tava sempre lá no topo de tudo. Então, como era uma coisa que eu gostava e ter alguém da minha família lá em cima pra poder me espelhar, eu acho que é uma coisa muito boa pra mim, porque eu vou ter sempre alguém pra me espelhar, pra poder falar, nossa, eu posso chegar onde ela chegou um dia. Eu sou muito assim também, que eu sou muito tímida. Só que quando eu tô tocando em grupo, eu não tenho essa timidez. Agora, se for, tipo, sozinha, essas coisas, aí já é mais difícil. Mas como eu vejo que ela conseguiu, né, superar, agora consegue dar entrevista, aparecer na TV, essas coisas, eu acho que eu também vou conseguir um dia. Eu acho que o futuro vem coisas boas, sabe? Eu sinto que
Eu fiz muita coisa para colher agora coisas boas. Então, assim, eu não planejo nada. Eu tô deixando a vida simplesmente girar e me levar para algum caminho bacana que é o que eu espero, como foi minha vida toda, entendeu? Com vocês eu não tô não, eu tô meio essa coisa aqui em mim, me filmando, eu tô com medo dessa coisa. Depois me mostra, hein? Tem que editar alguma coisa aí. Ai, desculpa. Que o menino caiu bem ali. Vamos já dar um tempo aí, peraí. Passa pra lá? Dá um intervalo aí. Isso, hein? Tá podendo, Fofão? Vem aqui. Esse é o Rodrigo batendo um vôlei com a Fofão. Depois de um salmão, mais com a banana split.